querido amigo, professor, aluno, alunas e professoras da Escola Sabatina, sejam mais uma vez bem-vindos todos vocês para o estudo da lição número 5. Olha o título, Do Orgulho à Humildade. É um relato incrível que estamos acompanhando no nosso guia de estudos sobre o livro do profeta Daniel. Que a lição 5 vai trabalhar o capítulo 4 do livro de Daniel. Uma história que você, professor, irá tirar muitas lições, irá fazer muitas aplicações na sua classe. Do Orgulho à Humildade conta a história de Nabucodonosor nos últimos anos da sua vida. Antes, porém, de entrarmos na lição, vamos para a nossa suplementação histórico-geográfica, ok? Vamos estudar hoje a genealogia, ou melhor, a sucessão dos reis do Império Neobabilônico. Vejamos aí, Império Neobabilônico, ano 609 a 539 a.C. Tiago, por que você adotou essas datas aqui? Alguns dias atrás eu lembro que você colocou no slide 626 a 539. Ora, naquela época eu estava colocando no slide porque foi na lição da estátua, né, sobre o capítulo 2, a posição ali que a lição trouxe aquelas datas. Particularmente, eu não adoto aquela data que é 526, porque em 526 a Babilônia havia acabado de se declarar independente. Então ela não conseguia se libertar totalmente da Síria, nem a Síria conseguia acabar com a rebelião, com a independência de Babilônia. Então, a Babilônia eu considero a data de 609, porque foi em 609 que ela consegue exterminar de vez a Síria. E aí se cumpre o texto de Jeremias que diz: estas nações servirão ao rei de Babilônia. Então, em 626, a Síria não deixava nem a Babilônia criar muitas asas, né? Muito mais dominar as demais nações. Então, estas nações servirão ao rei de Babilônia quando? Na minha opinião, em 609. Agora outras pessoas colocam ali, ó, coloquei entre parênteses, 612. 612 é quando ocorre a queda de Nínive. Então a Síria perde, a capital Nínive é destruída, né, cai, só que a Síria ainda subsiste em Arã. Então, alguns colocam 612, eu particularmente coloco em 609 e você é livre para colocar a data que você quiser. Eu só acho, na minha opinião, 626 uma data muito cedo, muito nova para você declarar Babilônia como um império ainda, ok? Então vamos lá, quem foi o rei que declarou a independência? Nabopolassar, do ano 626 ao ano 605. Ele então se junta com Siáxeres, rei da Média, eles derrubam Nínive e depois acabam com a Síria em Arã. Só que aí o Egito montou um posto militar em Carquemes para tentar manter o controle sobre a região da Palestina e Nabopolassar envia quem? O seu filho, olha o nome dele aí, Nabucodonosor, que teve um reinado expressivo, 605 a 562 a.C. Nabucodonosor é o grande rei de Babilônia. Nabucodonosor é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro é um reino, não é? Todos os metais ali são reinos, mas Daniel se vira para Nabucodonosor e diz assim: tu és a cabeça de ouro? Por quê? Porque Nabopolassar foi um rei forte, mas ele meio que faz o início, o começo, né? Nabucodonosor, que é o grande rei de Babilônia, ele que construiu a cidade, ele que edificou os templos, as torres, ele que expandiu os domínios do reino, que realizou as conquistas e teve um reino aí de um pouco mais de 40 anos. Então, Babilônia é o reino de Nabucodonosor. Não existiu Babilônia antes de Nabucodonosor, existiu ali de uma maneira embrionária, mas não era um império. O império mesmo vem ali em 609 e 605, Nabucodonosor assume o trono, né? Então ele que guia a Babilônia nos seus anos de glória e ele deixa um reino no seu auge para os seus sucessores. E você vai entender aqui porque a cabeça de ouro é Nabucodonosor, porque ele encarna nele todo o espírito da cabeça de ouro, porque os outros não fizeram nada. Vejamos aqui, ó. Nabucodonosor morreu e no seu lugar reinou Amel-Marduk, 562 a 560. Tiago, Amel-Marduk aparece na Bíblia? Aparece! Ele é o Evil-Merodach em algumas traduções, em outras, Amel-Marduk. Veja só aqui, ó. Jeremias capítulo 52, verso 31.
no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, o Amel-Marduk, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Lembra lá das primeiras lições, quando colocamos o bonequinho de Joaquim que foi levado, cativo para ficar refém lá na Babilônia? Pois é, ele ficou refém até a morte de Nabucodonosor. Quando Amel-Marduk, Evil-Merodach, assume o trono, o que ele faz? Ele liberta Joaquim e ele o utiliza de muita bondade, deixa Joaquim viver como um nobre ali na corte, comendo em sua presença. Ele recebe, diz o verso 38, falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam consigo em Babilônia. Esse é o Amel-Marduk. Mas o reino dele foi muito curto. Os historiadores gregos dizem que ele era um homem muito ímpio, e uma revolução palaciana destruiu, o tirou do trono, ele morreu, e quem entrou no seu lugar? O seu cunhado. Como é que era o nome do cunhado dele? Nergal-Sarezer. Era casado com a irmã dele, que era filha de Nabucodonosor. Tiago, Nergal-Sarezer, quem que é? Ele também aparece na Bíblia. Veja aqui, Jeremias capítulo 39. Jeremias capítulo 39, verso 3. Então entraram todos os príncipes do rei de Babilônia e se assentaram na porta do meio. Isso aqui é a invasão de Judá. Nergal-Sarezer, olha, Nergal-Sarezer, quem é que entrou ali? Nergal-Sarezer. E aí ele encontra Jeremias, E olha o que é dito no verso 13, Deste modo, Nebuzaradã, chefe da guarda, ordenou a Nebusazban, Rabexaris, Nergal-Sarezer e todos os príncipes de Babilônia e mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda. Esse Nergal-Sarezer é o que indica que conheceu Jeremias, pelo menos o viu, sabia que ele era um profeta que estava dizendo para Judá se render à Babilônia, Agora esse camarada, ele assume o trono lá na Babilônia. Só que ele já era idoso, ele fica apenas 4 anos, 560 a 556 a.C. Ele morreu e em seu lugar assumiu seu filho Labash-Marduk. Labash-Marduk reinou apenas alguns meses. Ele foi aprisionado por pessoas do palácio e torturado até a morte. Quem entrou no lugar de Labash-Marduk foi um homem chamado Nabonido. Nabonido ele reina de 556 a 539 a.C. Ao que tudo indica, Nabonido era casado com uma das filhas de Nabucodonosor. E Nabonido teve um filho cujo nome era Belsazar, que reinou de 553 a 539 a.C. Tiago, agora eu não estou entendendo se Nabonido reina de 556 a 539. Como é que Belsazar reina praticamente no mesmo período? O que acontece? O Nabonido, ele foi se recuperar em 553 de um ferimento no Líbano. E aí, para o trono não ficar vazio, ele nomeia o seu filho como co-regente. Uma espécie aí, vamos pensar, de vice-rei. O segundo lugar no reino era de Belsazar, E o primeiro era de Nabonido. E Nabonido, ele não demonstra muito gosto ali por ficar em Babilônia reinando. Nabonido, é certo que ele fez algumas conquistas militares na região da Arábia, só que ele dedicou parte da vida dele para a religião, para cultuar deuses. Ele tinha um relacionamento próximo aos sacerdotes, ele gostava das imagens, então ele não ficava muito em Babilônia, não. Ele ficava em algumas cidades ao sul de Babilônia, ali nas regiões da Arábia. E quem ficava em Babilônia? Belsazar, Nabonido era o primeiro no reino, Belsazar era o segundo. Por isso que Belsazar, quando ele promete honrarias a Daniel, ele fala, olha, eu prometo que você será o terceiro lugar no reino. Por quê? Porque o pai dele era o primeiro e o próprio Belsazar era o segundo no reino. Então, o Nabonido, ele é o que de Nabucodonosor, Tiago? Provavelmente ele é genro de Nabucodonosor. A Bíblia diz aqui, que Nabucodonosor era pai de Belsazar. Tiago, como assim pai de Belsazar? Ele não é filho de Nabonido? Certamente é. As crônicas de Nabonido deixam esse fato claríssimo, ok? Isso está muito bem estabelecido. Por que ele é chamado de filho de Nabucodonosor?
Porque na Bíblia há o costume de designar o avô como pai também. Veja só, Davi é ancestral de Jesus, olha, um ancestral de 1000 anos de distância. E Davi é chamado, aliás, Jesus é chamado de filho de Davi. Os judeus se intitulavam filhos de Abraão. Não eram filhos, eram descendentes. Mas o uso é comum de chamar um avô como se fosse também pai. Então, ali é dito, ó, teu pai, Belsazar, nos dias do teu pai, né, diz a rainha mãe. Então, nós temos Belsazar. No livro Profetas e Reis, Ellen White diz que Belsazar era neto de Nabucodonosor. Então, como que ele era neto se Nabonido era genro? Ora, por parte de mãe, o historiador Heródoto diz que o nome da princesa ali, né, que Nabonido desposou, era Nitócris. E possivelmente Nitócris era a mãe de Belsazar. E Nitócris, então, seria filha de Nabucodonosor. Você entendeu? Será que Nitócris era a rainha-mãe que vai aparecer na semana que vem, aquela que entra na sala, vê Belsazar e diz, olha, nos dias do teu pai, Nabucodonosor, será que ela? Bem, não sabemos, existe essa possibilidade. O certo é que Belsazar estava trancado em Babilônia quando Ciro invadiu a cidade. Nós vamos ver esses detalhes na semana que vem, né? E Nabonido ele estava lá no sul. Então, fique conosco, inscreva-se no canal. A maioria das pessoas não está inscrita no canal. Que coisa, mais da metade das visualizações são de não inscritos. Então eu convido você aí para se inscrever no canal e não perder o restante dessa história sobre a queda de Babilônia. Nos dias de Nabonido e Belsazar, um homem já fazia surgir a sua fama no Oriente. Quem era Ciro? Ciro já estava conquistando a região da Anatólia, que era o reino dos Lídios. A Lídia é uma das costelas que está na boca do urso. Não perca essa lição de Daniel, tem muita coisa boa vindo por aí. Então Ciro já estava se aproximando de Babilônia, Nabonido e Belsazar sabiam muito bem disso. Semana que vem terminamos essa história. Então você tem aí na tela o esquema com todos os reis de Babilônia, onde Nabopolassar e Nabucodonosor se destacam, reinaram mais ou menos 60 anos. Os demais pegaram o império no auge e o entregaram a Ciro, o rei dos persas, né? Foram monarcas de menor expressão e tudo terminou com Nabonido e Belsazar. Poucos anos eles estragaram tudo. E a cabeça de ouro cedeu lugar para o peito e os braços de prata. Mas nem tudo havia passado. Você viu que inúmeros monarcas tiveram uma existência fugaz, mas um homem permaneceu. Veja aqui, Daniel capítulo 1, verso 21. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Olha que interessante. Todos os reis passaram, mas o humilde continuou. Os orgulhosos foram removidos, mas o humilde ficou até o primeiro ano do rei Ciro. Eu gosto muito de um hino que está aqui no Inário, é o hino 294. Não eu, mas Cristo. Talvez é uma sugestão para o próximo sábado. Veja só. Não eu, mas Cristo seja sempre honrado. Não eu, mas Cristo, quero revelar. Não eu, mas Cristo em tudo quanto eu faça. Não eu, mas Cristo em todo o meu pensar. Vamos aqui à terceira estrofe. Tão só Jesus, não mais falar ocioso. Tão só Jesus, não mais queixume em vão. Tão só Jesus, não mais qualquer vaidade. Tão só Jesus, nenhuma presunção. Isso aqui deve ter sido o hino oficial da vida de Daniel. Claro que o hino não existia naquela época, mas eram os princípios entre a cabeça de ouro e o homem que era humilde e que colocava os seus pés sobre a pedra. Veja a última estrofe. Não eu, mas Cristo a me suprir as faltas. Não eu, mas Cristo a dar vigor sem fim. Tão só Jesus ao corpo, espírito e alma, tão só Jesus eternamente, enfim. Aqueles que
firmarem os seus pés sobre a rocha, permanecerão também para sempre. Assim como os reis de Babilônia passaram, mas Daniel permaneceu até o peito e os braços de prata. Agora vamos entrar no estudo da lição do orgulho à humildade. Nós temos aqui a história de Nabucodonosor, se passa aqui nos últimos anos da vida de Nabucodonosor, e a sensação que temos é que ele que escreveu o capítulo. Não foi ele, é claro que ele deve ter feito uma carta pública, como o autor da lição sugere, algo que pelo menos estava ali na chancelaria, entre os documentos reais do reino de Babilônia. Daniel transcreve aquilo ali, coloca no seu livro e mostra que, olha só, o próprio rei descreve a sua experiência, não sou eu que estou contando. Então começa aqui, ó. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas. Então é evidência aqui de uma carta, de um documento dirigido a outras pessoas, do rei contando o seu testemunho. Então o que aconteceu aqui nessa lição? Nós temos uma advertência, um castigo que Deus deu a Nabucodonosor. Para quê? Porque Deus era mau, porque Deus não gosta das pessoas? Deus castigou Nabucodonosor para educá-lo, porque Deus castiga a todos a quem ele ama. Deus castigou Nabucodonosor para salvá-lo, para aprimorar o seu caráter, para retirar-lhe o orgulho que estava consumindo as suas entranhas espirituais e que seria um empecilho para que ele fosse salvo. Então, Deus concede um sonho a Nabucodonosor. E essa aqui é a pergunta de número 1. O que aconteceu ao rei? Ele sonhou com uma grande árvore e debaixo dessa árvore todos os animais do campo, as aves do céu encontravam abrigo, mas um dia um dos vigilantes do céu mandou o quê? Cortar a árvore. E agora? Sobrou um toco, A copa, o outro tronco maior, esse se foi, mas sobrou um toco. E sobre aquele toco foram colocados uma cadeia de bronze, para que não brotasse nada, mas que ficasse ali aprisionado durante 7 tempos. Mas depois haveria uma reintegração, depois dos 7 tempos. Então esse foi o sonho de Nabucodonosor. Então, de acordo com Daniel, agora a pergunta 2. 4:30, qual declaração do rei revela que ele ainda não compreendia a advertência que o Senhor lhe havia comunicado? Olha só, quando nós voltamos lá no capítulo 2, eu não estou no capítulo 4, capítulo 2, nós vemos aqui no verso 21 alguns ensinamentos que Nabucodonosor deveria memorizar. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Isso aqui era o propósito da visão da estátua. Deus é soberano. E agora, Daniel diz o que para o rei? Tu, ó rei, verso 37 e 38 do capítulo 2. Rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu. Olha que interessante o paralelo aqui. Para que dominasses sobre todos eles. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Vimos aqui que realmente Babilônia existia porque existia Nabucodonosor. Ele era o construtor de tudo, ele construiu os templos, ele edificou a cidade, ele edificou os muros, ele que planejou, ele que arquitetou Babilônia. Por isso que a Bíblia descreve Nabucodonosor como o formidável entre as nações. Por isso que os profetas descrevem Babilônia como a joia dentre os povos, e como você vê na abertura aqui dos vídeos da lição, devia ser a coisa mais linda. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos de Babilônia, tudo arquitetado, tudo imaginado, tudo planejado por Nabucodonosor. Mas o que acontece no capítulo 4:30? O que estava no coração dele? Olha, 4:30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É isso que ele pensava. E aí Deus deu sonho, Agora nós já vamos passar aqui para segunda-feira. Deus deu sonho, os magos e astrólogos não conseguiram identificar o sonho. E aí Nabucodonosor começa a dar aquele frio na barriga, E ele se lembra de como ele sempre precisou do Deus do céu. Então ele manda chamar Daniel. Daniel ouve o sonho e Daniel fica atônito. Daniel diz assim, seja rei este sonho para os teus inimigos e para os que têm ódio de ti.
E Nabucodonosor, qual é o sonho, Daniel? Eu quero saber a interpretação. E a Bíblia diz que por um tempo, algumas versões dizem por 1 hora, Daniel ficou atônito, não sabia o que falar, ficou mudo, porque era algo terrível. Poderia morrer, não saberia qual seria a explosão de ira que o rei teria. Mas Daniel disse o seguinte: rei Nabucodonosor, você é a árvore. Você é a árvore sobre a qual todos os outros povos estão encontrando abrigo. O dinheiro sai aqui de Babilônia, aqui que é a fonte do ouro. Só que você não está dando glórias a Deus, apesar de você saber que é Ele quem estabelece reis e remove os reis. É Ele quem muda os tempos e as estações. Você sim é o formidável entre as nações, você fez muita coisa, rei. Mas se Deus não lhe tivesse permitido, você não faria nada. Porque Ele tem domínio, o rei do céu tem domínio sobre o rei dos homens e o dá até ao mais humilde dos homens. Isso aqui é interessante, isso aqui nós vamos ver aqui na parte de terça-feira. Mas Daniel disse, interpretando a profecia, de que se o rei não emendasse os seus caminhos, se ele não tratasse bem os pobres, olha que detalhe interessante Daniel revela aqui, quando a glória sobe para a cabeça, quando o orgulho toma o lugar, a piedade desaparece. E o que a Bíblia diz, que é a pergunta 3, o que oprime o pobre insulta quem o criou. Provérbios 14:31. Tivemos um trimestre inteiro sobre este assunto. Então, o orgulho de Nabucodonosor o impediu de reconhecer a Deus e o fez ignorar as dificuldades dos necessitados. Afinal, a compaixão pelos pobres é a mais alta expressão da caridade cristã. Por outro lado, a exploração deles constitui um ataque ao próprio Deus. É a falta de misericórdia que Deus sempre cobrou dos reis de Judá e cobrou também de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor recebera muita luz. Então vamos aqui, terça-feira. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens. Aí a lição coloca, leia Reis, segundo Reis 20, Jonas 3, Jeremias 18. Levando em consideração esses textos, o rei teve chance de evitar o castigo, assinale a alternativa correta. Aí, o castigo poderia ter sido evitado, porém Nabucodonosor permaneceu irredutível em seu orgulho, é verdade. Só que eu quero chamar a atenção para a alternativa errada. O castigo não poderia ter sido evitado, pois o rei estava predestinado a sofrer essa humilhação. Você já viu aquela questão, deu errado porque estava escrito nas estrelas. Meu querido irmão, aprendemos 2 lições aqui no livro de Daniel. A primeira é que é Ele quem muda o tempo e as estações, é Ele quem estabelece os reis e quem remove os reis. Então, o destino do mundo está fixado, sim, Senhor. O destino do mundo está escrito nas páginas das Sagradas Escrituras e Deus estabeleceu ali, os reinos queriam subir, os reinos queriam cair. Agora, não quer dizer que a nossa vida individual, ela está definida e que o nosso destino está certo e acabado. Alguns são eleitos para a salvação, outros para a perdição eterna. Não é isso, existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é individual e eu manifesto na minha vida. Só que não importa o que eu faça, eu não vou mudar sozinho os rumos, os destinos da humanidade, porque isso está sob o domínio de Deus, está nas mãos do Altíssimo. Você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que Satanás criou tanta confusão, agora Deus não sabe o que vai fazer? Não, Deus sabe o que vai fazer. Deus nunca perdeu o domínio da situação. Por mais impressionante, calamitosa que seja a situação atual, Deus tem o domínio de tudo. Não se exaspere. Quantos que andam ansiosos por aí conseguem, diz Jesus, aumentar um côvado a mais na sua existência? Então, não ande ansioso, não ande assustado, mas tenha paz, que o céu tem o domínio sobre tudo e o dá até ao mais humilde dos homens. Agora, olha aqui, Ezequias, o que aconteceu? Deus falou, olha, resolve a sua vida, você vai morrer. Ele ora a Deus, Senhor, lembra-te de todas as beneficências que eu fiz para a tua casa. E aí Deus curou Ezequias e deu mais 15 anos de vida. Nós temos Jonas, que pregou em Nínive ainda em 3 dias, Deus subverterá essa cidade, acho que 30 dias. Deus subverterá essa cidade e todos vão queimar. Mas os ninivitas se arrependeram e Deus também se arrependeu do mal que havia de fazer. E agora nós temos Jeremias 18, 7 e 8. Vejamos aqui, Jeremias 18, versos 7 e 8.
No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Então, existe o livre-arbítrio, existe a escolha. Você pode mudar os rumos da sua vida, mas, em geral, a história do mundo já está escrita aqui no livro de Daniel. Deus pode prolongar, como ele prolongou um pouco o reinado de Judá e não destruiu nos dias de Josias, nos dias de Ezequias, porque eram reis bons, mas a destruição veio nos dias dos filhos de Josias. Assim também é nos dias de hoje. Todas as nações da terra possuem um registro nos livros do céu. Quando a maldade dessas nações atinge o limite, né, da misericórdia e a taça da misericórdia se enche, né, e se derrama. Então os juízos do céu são derramados sobre esta nação também. Então, todas as nações, elas são provadas e elas podem escolher seguir um rumo, elas podem mudar a situação de maldade, de opressão aos pobres, de desigualdade, elas podem mudar isso para algo mais próximo do que a lei de Deus prescreve. O Brasil entra nisso, ok? Deus que estabelece e remove os reis. Então, lembre-se que nós não precisamos ficar ansiosos pelo controle do nosso país, porque Deus tem nas mãos quem se assentará na cadeira presidencial e quem sairá. Deus é o soberano de tudo. E o dia que o nosso país atingir ali a cota das misericórdias de Deus, nós sofreremos os juízos, assim como a nação americana, assim como as nações da Europa. Isso aqui é ensinado no livro de Daniel. Agora eu quero chamar a atenção para você, para o capítulo 4 de Daniel, verso 17. A fim de que, vou ler aqui da lição, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Quem é o mais humilde dos homens, você sabe? Quem você acha que é o mais humilde dos homens? Jesus. Não existe homem mais humilde que Jesus. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra se tornou na pedra angular. Essa pedra quebrou todos os metais preciosos, aqueles metais que valiam dinheiro, aqueles metais preciosos. A pedra quebrou aqueles metais e essa pedra cresceu e se tornou uma montanha. A pedra é muito mais humilde que o ouro, o bronze, a prata e o ferro. A pedra se encontra em abundância na natureza. Esses outros elementos não. Jesus Cristo é a pedra, Jesus Cristo é o metal, é o elemento, né, mais humilde. E o reino foi retirado de Israel, diz Ezequias, né? Retirai a coroa, né? Retirai o diadema ao revés, ao revés, ao revés. O reino de Judá foi dado à Babilônia, o reino foi dado aos medo-persas, aos gregos, ao reino de Roma, e aí vem Jesus. O que Roma faz com Jesus? Roma mata Jesus. Mas o que Jesus diz quando ele começa a pregar? Eis que o tempo está cumprido e Jesus começa a anunciar o reino dos céus. Eis que o reino dos céus é chegado. Qual o reino dos céus? O reino da graça. E Jesus disse que o reino dos céus está dentro de vós. Então, ele diz o que para Pilatos? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos se empenhariam em batalhas terrestres, mas o reino que eu passo a anunciar, ele é um reino espiritual. Eu tenho quantas legiões eu quisesse. Se eu pedisse ao meu pai 2 legiões de anjos, destruiria tudo isso aqui. Mas o meu reino não é deste mundo. A pedra do mais humilde entre os homens ainda não veio na manifestação da sua glória. Então estamos no reino da graça, inaugurado pelo ministério de Cristo, e no futuro receberemos o reino da glória, que será realmente a pedra destruindo os reinos físicos aqui, que acontecerá por ocasião da volta de Jesus e depois do milênio, da inauguração do seu reino eterno sobre este planeta. Então, vamos para a parte de quarta-feira, levantando os olhos para o céu. O que aconteceu aqui no relato? E, professores, fica essa dica. Eu gosto de, às vezes, em algumas lições, quando permite, ler todo o capítulo com a classe. Muitas pessoas não estudam a lição, muitas pessoas não estão por dentro da história, aí elas ficam, né, perdidas
na recapitulação da lição no sábado pela manhã. Então, se possível, leia toda a história, vai explicando, ensinando as pessoas a interpretarem a Bíblia, a estudarem a lição. Então, o que aconteceu aqui? O rei Nabucodonosor, depois de 1 ano do aviso de Daniel, ele se esqueceu, sabe? O temor foi se esvaindo. Então ele passeia pelo palácio, o orgulho vem ao coração, ele atribui a glória para si. Muito cuidado, meu irmão. Cuidado em atribuir a glória para si. Quando os imperadores romanos eles entravam na cidade, os generais vindo de alguma conquista, um escravo ficava ali gritando: lembre-se que tu és pó, lembre que você não é nada. O escravo ficava, fazendo um contrapeso ali, para que o imperador romano não se achasse um deus. Quando Herodes dá um discurso, o que o povo fala? Não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E Herodes foi ferido ali porque aceitou a glória que pertence a Deus. Muito cuidado em receber adoração. É por isso que o anjo ali em Apocalipse fala assim: João, vês, não faça isso, não me adores, não se ajoelhe diante de mim. Eu sou apenas um conservo dos teus irmãos, os profetas que mantêm o testemunho de Jesus. Cuidado! E Nabucodonosor falou: não é esta Babilônia que eu edifiquei, que eu construí, eu sou muito bom. Poder está em minhas mãos. E um dos vigilantes do céu desceu e deu o golpe. Nabucodonosor então recebeu um coração de animal, foi expulso dentre os homens e foi morar com os animais do campo, e o orvalho caiu sobre ele. Talvez teve uma doença, como diz a lição aqui, uma doença mental, reconhecida como licantropia ou zoantropia. Ele ficou 7 anos excluído do palácio. Engraçado que nos últimos anos de Nabucodonosor, a arqueologia, a história, não tem registros. O que aconteceu? É meio que um período em branco na história. Muito curioso. Você não acha? Por 7 anos... foi o rei humilhado perante todo o mundo. Até quando? Até quando? Até quando ele levantou os olhos aos céus e reconheceu que o céu domina. Quando ele reconhece que é o Deus do céu que estabelece e remove os reinos, quando ele reconhece que não foi a minha poderosa mão que fez essas obras, então o juízo volta ao rei. E ele retorna ao palácio e ele é honrado por todos os seus nobres e os seus cortesãos. Tão logo, verso 36, me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, e eu fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Será que Deus o transformou no animal para o destruir? Não, mas foi para que lhe brotasse o arrependimento. Muitas vezes o castigo é doloroso, porque o tratamento contra determinadas feridas precisa ser doloroso para destruir a infecção. Precisa ser doloroso para destruir o vírus do orgulho. Mas Deus o fez com o propósito de restabelecê-lo, com o propósito de restaurá-lo, com o propósito de transformá-lo. Deus castiga todos aqueles quanto Ele ama, assim como um pai castiga o seu filho porque quer educá-lo. Essa história não é tanto sobre Nabucodonosor, mas sobre a misericórdia do Criador. O rei tinha perdido 3 oportunidades. Quais eram elas? Capítulo 1, ele reconheceu a sabedoria excepcional dos 4 jovens. Capítulo 2, Daniel interpretou o sonho quando todo o sistema dos sábios e magos de Babilônia havia falhado e Nabucodonosor reconheceu a sabedoria em Daniel. Capítulo 3, o rei se esquece do sonho e o rei se rebela contra Deus. O rei coloca uma estátua e força todos a adorarem, e o rei é humilhado ali, que onde o pessoal não pega fogo. E ele vê o Filho de Deus ali dentro da fornalha. Então, por um tempo, isso exerceu impressão na mente de Nabucodonosor, mas ele foi se esquecendo disso. Então, você já foi humilhado por Deus. O que você aprendeu com essa experiência? O livro de Atos diz que Deus, até aqueles que estão tateando no escuro, Ele procura dar uma oportunidade para que essas pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e recebam o perdão pelos seus pecados, ok?
Quinta-feira, humilde e grato. Quais são as últimas palavras do rei? Verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e a todos os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? E aqui o autor comenta aqui, pergunta 7. O que encontramos nesse texto e deveria erradicar o orgulho de nossa vida? Ali fala sobre, vamos ler o texto, Filipenses 2, vamos ler alguns versos. Filipenses 2, vou ler o verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha, tem gente que só pensa no que é dele, no que ele quer, no que ele comprou, no que ele vai comprar, no que ele deixou, no que ele perdeu. Pense no que também é dos outros. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser isos, igual a Deus, é o termo grego ali, issos. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que aprendemos aqui? Não fazer nada por partidarismo ou vanglória. É o verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Aplicação aqui, professores. 2020 é um ano eleitoral. Ok? Ano eleitoral. E ali, principalmente nas cidades pequenas, as igrejas costumam, sofrer tanto com o período da política, pois alguns membros apoiam um candidato, outros apoiam outro, e podem surgir uma briga, um desentendimento nas famílias. Irmãos, que não façamos nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade consideremos os outros superiores uns aos outros. Cuidado com o que você vai escrever no Facebook, cuidado com o que você vai falar, como que você vai atribuir o outro que ganhou ou o outro que perdeu. Muito cuidado com o nosso procedimento durante o ano de 2020 em relação ao tema eleições. Aqui um outro aspecto que eu gostaria de destacar. Os monarcas antigos raramente escreviam qualquer coisa que depreciava a si mesmo. Mas o que Nabucodonosor escreveu é sinal de é indicativo de uma genuína conversão. Veja aqui o que Ellen White comenta na parte de sexta-feira. O propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse seu louvor estava então cumprido. Essa proclamação pública em que Nabucodonosor reconheceu a misericórdia, bondade e autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrado na história sacra. Já pensou? Já pensou que nós poderemos encontrar Nabucodonosor no céu? O homem que invadiu Judá e destruiu o templo pode estar nas mansões celestiais, porque foi salvo pela graça de Cristo, após reconhecer a malignidade do seu coração, após reconhecer que o céu domina. Aqui eu gostaria de destacar que ao longo de toda a história, Deus sempre colocou homens piedosos ao lado de homens poderosos. No Egito, Abraão, ao lado dos governantes, José. Na Síria e Assíria nós temos Eliseu, Elias, profeta Jonas. Em Babilônia, Daniel, seus amigos, Ezequiel. Na Medopérsia, nós temos o relato de Esdras e Neemias. Na Grécia, nós temos o relato de que Alexandre o Grande chega para destruir Jerusalém, mas quando ele vê o sumo sacerdote vestido com as roupas de sumo sacerdote, ele diz: eu vi um homem vestido com as mesmas roupas no sonho da noite anterior. E então ali os sacerdotes mostram para ele o livro de Daniel, onde ele deveria ter a vitória sobre os persas. No Império Romano, nós temos tantas histórias de homens fiéis, de cristãos, como Paulo pregando aos imperadores, entre eles destaca-se Nero. Deus tem sempre um pavio aceso, sempre uma lâmpada chamejante perto dos maiores homens dessa terra. Vão eles atender o convite? Devemos orar por esses homens? Talvez são Nabucodonosores,
que estão lutando com o seu orgulho, mas que por meio da oração intercessória e do trabalho de pessoas piedosas que frequentam a corte, esses homens podem ser salvos e podem utilizar o poder que têm para honrar e glorificar o Deus do céu. Ok? Pense nisso, meu amigo. Pense também nas vezes que você já foi humilhado por Deus. Já aconteceu? Está acontecendo que você tem revés após revés. Parece que as coisas não estão dando certo. Será que Deus está lhe amaldiçoando? Ou será que Deus está querendo chamar a sua atenção? Será que Deus está gritando? Meu amigo, o ouro, a prata e o bronze passam. Não se apegue a esses metais. Existe algo para além dessa vida. Não trabalhe tanto, gaste um tempo com a família. Existe Jesus que está voltando, existe uma cidade santa. É preciso calibrar aqui as suas atenções. Será que você está se apegando ao ouro da estátua, esquecendo que o reino será dado ao mais humilde dos homens e que a pedra há de triunfar finalmente? Talvez Deus quer chamar a atenção de você para alguma coisa que você não está enxergando, assim como Ele chamou a atenção de Nabucodonosor para que o céu domine. O céu tem domínio e o céu no final vencerá. A pergunta é, está você disposto a vencer junto com o céu? Estará você entre aqueles que abrirá os braços e dirá, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, Ele nos salvará. Está você pronto para encontrar Jesus nas nuvens do céu? Se Deus lhe humilha hoje, é porque Ele quer salvar. Deus castiga todos quanto Ele ama. Que possamos ver no castigo de Deus, nas vicissitudes desta vida, uma oportunidade para o aprimoramento do nosso caráter. Que Deus abençoe.